Bom dia, igreja. Bom dia, família Iba. Que Deus abençoe o nosso domingo, o domingo de vocês, em família. E hoje nós estamos aqui para mais uma Escola Bíblica Discipuladora. E hoje nós estaremos estudando a lição 11 da nossa revista, Conflitos da Vida, que tem sido uma bênção, acredito, na vida de cada um. E hoje a gente vai falar sobre desesperança e suicídio. Que tema, né? E eu já quero dizer para vocês que eu não sou dessa área, e eu fiz um estudo dependendo do Espírito Santo e segundo a lição está nos ajudando, né? Falando, fiz algumas pesquisas e eu espero contribuir muitíssimo nesse tema tão polêmico, nesse tema tão próprio dos dias de hoje. Vamos orar agradecendo a Deus mais um dia de vida, uma semana passada? Vamos orar. Paizinho de amor, louvado e exaltado seja o teu santo nome, Deus. Obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua boa mão sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dá, Deus, agora a tua palavra, nos ensina, nos instrui, que essa desesperança que leva ao suicídio, Pai, possa ser mais trabalhado na nossa comunidade de fé, que possa ser mais falado, a fim de que a gente possa ajudar muitas pessoas feridas, machucadas. Ó Deus, que a Tua presença em nossa vida, Deus, seja cada dia mais forte, que cada dia mais a gente possa Te buscar em verdade e em espírito, que nós possamos testemunhar do Teu amor, de tudo que Jesus fez, Pai. E como é bom estar na Tua casa, como é bom estar na Tua presença. Quero Te agradecer especialmente nesse tempo de tanta dificuldade, de tanto isolamento social. A Tua igreja não parou. E nós estamos aqui para louvar e engrandecer o Teu santo nome, Pai. Muito obrigado, Pai. Nos dá um domingo segundo a Tua vontade, o Teu querer. Queremos apresentar a nossa vida diante de Ti. Perdoa nossos erros, as minhas faltas, Pai. É que eu Te oro e Te agradeço. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, gente. Eu tenho sido muito grata a Deus por essa revista e o quanto tem nos ensinado, o quanto eu tenho ouvido das pessoas, o quanto é maravilhoso o estudo dessa revista que nós estamos nesse momento, né? E eu quero começar aqui lendo Números 11, 10, 15, que diz assim: Moisés ouviu o choro do povo. Cada família chorava na entrada da sua tenda. Então o Senhor ficou muito irado e Moisés também estava descontente com o povo. Moisés perguntou ao Senhor: Por que o Senhor me faz sofrer e não ajuda este seu servo, colocando sobre os meus ombros a responsabilidade de todo esse povo? Por acaso eles são meus filhos? Por acaso sou o pai deles? Por que me pede para carregar o povo no colo, como uma babá carrega um recém-nascido, para levá-lo à terra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados? Onde vou conseguir carne para todo esse povo? Pois eles ficam se queixando a mim, dizendo: dê-nos carne para comer. Sozinho não consigo cuidar de todo esse povo, pois a tarefa é pesada demais para mim. Nós vemos ali que Moisés ele estava sobrecarregado, né? E ele reclama com Deus, ele chora com Deus, ele já não estava aguentando mais a murmuração do povo, ele estava irado, ele estava se sentindo sozinho e abandonado. E muitas vezes a gente também se sente assim. E Moisés aqui é o servo do Senhor, foi chamado pelo Senhor. Mas ele tem o direito, ele é uma pessoa comum como todos nós. E ele ficou assim. Então a revista ela vai falar que o ser humano é complexo. E por mais que se investigue a respeito do ser humano, a mente humana é um mistério. Quem entenderá ou quem conhecerá a mente de cada um?
Às vezes a gente faz coisas, né, que a gente até fala assim, mas eu fiz isso? Porque a mente é um mistério, né? Na hora da pressão, na hora do emocional, a gente se vê fazendo coisas que normalmente, com razão, na nossa razão própria, a gente não faria. Então não existe explicação para certas atitudes. Até para os que pensam que nos conhecem, ou conhecem a quem está ao seu redor, e você vê que não conhece. Porque na hora de receber uma notícia que você não espera, que você não está preparado para receber, você toma atitudes que você nem imagina, que você nunca poderia imaginar fazer. Uma certa vez, houve um assalto onde eu trabalhava e eu estava chegando. E eu sempre fui muito tranquila. Mas nesse dia, quando eu dei por mim, eu já estava correndo em plena Rio Branco, fugindo de um assalto. Que coisa doida, que no meu normal eu nunca faria isso. Mas naquela hora eu não sei o que deu, não sei até hoje, e eu me vi correndo. Enfim, é um mistério, né? Então, assim, quando a gente recebe uma notícia desesperadora, que nos leva a esse desespero, e muitas pessoas, dependendo de como cada um recebe, isso pode levar assim, ao desejo da morte, ao desejo de morrer. Então as pessoas ficam se perguntando, mas por que fulano fez isso? Mas por que fez assim? Era tão calmo, era tão isso, era tão aquilo. E vem tantos porquê. Mas a verdade é que não existe grande, não existe pequeno, não existe forte, não existe fraco. Todos estão propensos a passar por um problema. A gente não sabe o que o outro está passando. Então é muito fácil a gente falar, perguntar, questionar, apontar, mas não sabemos o que o outro está passando. Então, o objetivo da lição é exatamente a gente já saber um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais. A gente precisa compreender que desesperança e suicídio não são males que acometem somente a quem não busca Deus, quem não está próximo de Deus, ou quem não é o povo de Deus dito, né? Mas são todas as pessoas, todo ser humano está propenso a passar por um abalo emocional e ter essa desesperança, essa propensão a pensar em se matar, tirar a própria vida. E nós estamos aqui aprendendo um pouquinho mais para poder ajudar, para poder nos guardar, né? Cuidar de nós, da nossa saúde, não só física, mas emocional, né? E a gente precisa aprender um pouquinho mais. Então, assim como Moisés, que ficou irado, ficou se sentindo sozinho e foi questionar a Deus, falar com Deus se ele era pai daquela nação, daquele povo. Elias também fez um grande feito, né? Primeira Reis vai falar isso, né? E ele se viu assim, um grande feito, a fé dele no Senhor, ele clamou e desafiou os profetas de Baal, mas quando chegou, depois de tudo aquilo, Deus deu a vitória a ele e os profetas de Baal, eles foram envergonhados. Mas quando chegou, que ele soube da notícia que Jezabel procurava ele para matá-lo, ele temeu e ele simplesmente fugiu. Ele simplesmente recuou. E ele esqueceu de tudo aquilo que havia acontecido, que não foi pela força dele, foi pela força do Senhor. E ele temeu. E ele também se sentiu sozinho. E ele pediu a morte, assim como Moisés. Então existem momentos no ser humano que ele é tão forte, mas em algum momento, algum abalo emocional, alguma circunstância,
ele se vê pedindo a morte. Como é que pode, né? E é assim, o mistério da mente humana, por mais que se estude. Então ele pode com medo. Mas as causas extremas levam o ser humano a esse desespero e, consequentemente, ao suicídio, a querer a morte. E eles pediram. Então, grandes pressões que pode acometer a qualquer pessoa, mesmo quando elas buscam a Deus. Elas vão para a igreja, elas estão no corpo de Cristo, mas alguma circunstância desestrutura ela e ela perde a esperança. Ela fica totalmente perdida, perde a razão e ela acaba cometendo o suicídio. Então isso é muito sério, muito sério. Mas Romanos 3, 23 vai falar que o pecado é a origem desse mal que leva para a morte. E o salário do pecado é a morte. Então, a gente precisa ter cuidado. Mesmo sendo povo de Deus, a gente precisa cuidar de nós. Precisamos cuidar da nossa mente, do nosso corpo e do nosso emocional. Precisamos entender que nós também somos chamados a cuidar de outros, a entender e conhecer. Durante muito tempo houve esse preconceito. E ainda há um pouco desse preconceito. Ontem o nosso pastor Flávio falava sobre o suicídio, Estamos no mês de setembro e que vai falar exatamente sobre isso. A grande quantidade de pessoas, de jovens que se suicidam, porque não vê esperança, porque não vê alegria na vida e busca tirar a própria vida. É muito triste. Então, existem alguns princípios, a revista vai falar de 3 princípios que eu coloquei aqui, que vai dizer, ao iniciar algo além dos limites de cada um, como perda, doença, podemos desejar a morte do que enfrentar tal situação ou buscar ajuda. Busque ajuda, não fique sozinho. A solidão também, para alguns, desestabiliza emocionalmente e levando a pessoa a pensar na morte. E ela fica maturando aquilo dentro dela e acaba cometendo suicídio. Como família de Deus, nós procuramos estar juntos, unidos, ajudar uns aos outros. Então, como povo de Deus, não devemos ficar sozinhos. Precisamos olhar, buscar alguém que possa nos ajudar, falar daquilo que você sente e colocar para fora. João 16:33 vai falar, Jesus vai falar, que ele nos afirma que teríamos aflições. O mundo tereis aflições. Mas ele também nos ordena que tenhamos coragem. Então, a luta, ela é certa. As provações são certas. Mas Jesus venceu a morte, venceu a cruz e ele nos ordena. Ele já venceu. E com ele, nós venceremos também. Então, se você tem um problema, se você está com dificuldade, busque ajuda. Não fique sozinho. Como igreja, nós estamos tentando vencer esse preconceito para ajudar e falar de assuntos tão polêmicos, principalmente num tempo de pandemia, de tanta morte, de uma desestabilidade econômica muito grande, muitas pessoas desempregadas e esse desespero que leva ao suicídio pode ser maior do que a gente imagina. Mateus 16:18, Jesus garante que sobre essa pedra, que é o próprio Jesus Cristo, edificará a igreja que somos nós, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tenha fé, meu irmão, tenha coragem. A palavra de Deus nos ensina. Então, procure ajuda, não fique sozinho. Então, meu irmão, não fique abatido. Isso pode te rondar, isso pode vir sobre você, mas saiba que você tem um Senhor, um Salvador, que Ele quer vida para ti, vida para mim, vida para nós. Então, é muito normal que isso aconteça
aconteça. Não tenha vergonha. Não pense o que o outro vai falar. Esse negócio que não acontece com o povo de Deus, isso é muito errado. Muitas pessoas estão sofrendo dentro das igrejas. E nós precisamos conhecer esse assunto para poder ajudar, para poder perceber que o meu irmão, o meu vizinho, alguém da faculdade precisa de ajuda. As pressões são muito grandes e a desesperança, ela acaba sendo uma inimiga. Porque você perde a confiança, você perde a fé, você perde a esperança, você não vê perspectiva de vida e aquilo se torna pior do que você imagina, porque você não está olhando com clareza. A revista fala sobre o teólogo e psicólogo Albert Frisell em seu livro Cuidando do Ser. E ele nos traz alguns dados estatísticos. Que cada 3 pessoas terão pelo menos um episódio de transtorno mental. E trazendo para a igreja, com 90 membros, 30 sofrerão com esse transtorno. Isso dito pela Organização Mundial da Saúde. Então são dados reais mesmo. Isso é muito sério. Isso está aí. Pode estar na minha casa, pode estar ao meu lado, na minha igreja, na minha família. E nós precisamos estar atentos. E hoje sabemos que não somos imunes às doenças emocionais. É uma realidade. E que devemos sim buscar ao Senhor com certeza. O Senhor é o nosso foco, é o nosso olhar, é a nossa caminhada. Mas os profissionais, eles estão aí. E nós devemos buscar. Se você sente que não está bem, tem algum problema, vá ao seu pastor, vá ao seu líder. Conversa com ele. E ele vai te ajudar. Mas busque também um profissional que pode te ajudar. Porque ele é preparado para isso. Eu estou falando aqui, eu não tenho preparo para isso. Eu fiz umas pesquisas, também li a revista. Então, o profissional é muito importante nesse tempo. Cada caso é um caso e é necessária essa busca. Sozinho, você não conseguirá. E eu fiz uma pesquisa para ver como isso é bem real mesmo. Então, falar sobre fatores genéticos que levam ao suicídio. Doença da mente, esquizofrenia e transtorno de ansiedade. São coisas genéticas que vêm de alguém lá de trás e que pode acontecer com alguém da nossa família tempos depois, porque é um fator genético. A depressão não é um caso isolado, mas familiar. Então ele pode vir proceder de pais, de avós e de irmãos. Fatores circunstanciais, perdas, abandono, separação, pecado escondido. Quando você perde alguém assim, de repente você não está preparado para aquilo, aquilo pode tirar o seu chão, você pode ficar totalmente abatido, abalado. Uma separação também pode abalar demais. Então, são coisas que a gente precisa conhecer. Suicídio passional, desespero extremo. A pessoa está ali naquele desespero e ela acaba se suicidando. Ela recebe uma notícia de uma doença fatal, que ela tem poucos dias e ela fica desesperada, porque ela não está preparada para receber essa notícia. E eu também fui buscar como nós devemos nos cuidar para que isso não venha acontecer conosco. E aí o que a gente pode fazer? Cuidar da saúde. Faça exercícios que ajudam a regularizar a saúde mental. Você já tinha parado para pensar que alguns exercícios podem ajudar na sua saúde mental? Ou que talvez a mente precisava de uma saúde? Pois é, muitas pessoas não pensam, mas nós precisamos pensar nisso. Administre o nível de estresse. Mas como eu vou administrar o nível de estresse? Rejeitando que sobrecarregue em você.
rejeitando que abusem de você. Ore, leia a Bíblia, leia outros livros, dance, durma corretamente. Fale de seus sentimentos com sinceridade, aquilo que vai lá no seu interior. Seja transparente. Tenha alguém de confiança para que você possa falar tudo isso, para que você possa se abrir, para que você possa conversar. E de que forma nós podemos ajudar? Ouça sem julgar. Ore com a pessoa. Leia versículo de valorização à vida. Dê apoio. Seja presente na vida da pessoa. Faça atividades com essa pessoa. Indique um especialista e acompanhe. Meu irmão, eu agradeço a Deus porque a gente fala de um tema tão polêmico, de um tema que é muito complexo, mas que é muito real há muito tempo, e que nesse tempo de isolamento, de pandemia, é um assunto que as pessoas às vezes evitam de falar ou têm vergonha de falar, mas é real. É muito grande o número de suicídios. É muito grande. E nós precisamos aprender, conhecer, para que a gente perceba à nossa volta se alguém precisa da nossa ajuda. E eu gostaria de ler aqui, Lamentações, só um minutinho, Lamentações 3, 21 a 24, que diz assim: eu quero lembrar aquilo que pode me dar esperança na vida. O grande amor de Deus nunca terminará. Nunca termina. A única razão por não sermos completamente destruídos é a misericórdia do Senhor. Ela é inesgotável, ela se renova a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. O que eu realmente quero na vida é o Senhor, viver junto dele. Por isso colocarei toda a minha esperança nele. Coloque sua esperança no Senhor. Não tenha desesperança que te leve ao suicídio. No momento de aflição, no momento de perda, de angústia, a sua vida financeira está difícil nesse tempo, lembre-se que existe esperança. Nesse momento você olha com tudo com muito mais dificuldade, mas existe a esperança. Pode ter pessoas pior que você, mas quando você olha o sol que nasce, os pássaros que cantam, a natureza, lembre-se que há uma esperança. Não se desespere, não deixe se dominar, busque ajuda. Que Deus nos abençoe, que Deus seja conosco e que cada dia mais a gente possa estudar temas, que a gente possa crescer, se fortalecer para ajudar um ao outro. E eu quero deixar aqui para você, que ontem o meu pastor falou lá, mas eu quero reforçar. Centro de Valorização da Vida, CVV, Auxílio na Prevenção da Saúde. O telefone é 188. Se você conhece alguém, se você precisa de ajuda, busque essa ajuda. Isso é gratuito. CVV, Centro de Valorização da Vida, telefone 188. Não fique sozinho, procure ajuda. Que Deus nos abençoe, um bom domingo e que o Senhor complete na sua vida aquilo que a lição falou no nosso coração hoje. Que Deus nos abençoe.